Sim, e eu acho que agora essa questão do autocuidado a gente tem que ver muito como questão de liberdade. Porque durante toda a história, a mulher ela tinha que se arrumar para o homem. Sim. Agora, a gente teve essa mudança. Então, essa mudança histórica. Então, hoje, a mulher, ela gosta de se cuidar para ela mesma. Sim. Então, a gente tem essa questão do autocuidado, o empoderamento. E a mulher, ela quer estar bem para ela. Eu acho, por isso que eu falo, é muita questão do tipo, você quer fazer um procedimento por você ou pelos outros? Que entra sempre naquele questionamento, sabe? Mas eu acho muito interessante isso. Ele tem que ser para te libertar mesmo e não para te aprisionar, né? E eu acho que nunca pode ser visto procedimento estético, skincare, o que for que você faça, ele nunca pode ser visto como uma batalha contra o tempo. Porque essa batalha a gente sempre perde. Sempre vai perder. O relógio, ele não para de girar. Se Deus quiser, a gente perde, né? Sim, porque só não perde quem, por algum motivo... Então, assim, eu acho que não dá pra você ficar sempre nessa questão de estou lutando contra o tempo. Não. Exato. Você tem que chegar na sua melhor versão. Envelhecer com saúde, envelhecer... E sem gerar uma cobrança, eu falei até isso nos meus receitas esses dias. Eu falei, não se cobre por você fazer vários procedimentos e você não parecer o que você era 5 anos atrás. Porque você envelheceu, você tem uma história, a sua pele é reflexo da sua história. Sim. Então, não adianta você pegar e querer... muitas pessoas, elas ficam sempre com essa expectativa de voltar ao que era antes. Mas a minha pele era desse jeito, por que não é mais? Porque a sua vida aconteceu. Por exemplo, com uma gestação, né? Tem essa cobrança de preciso voltar ao corpo que eu tinha. Mas seu corpo gerou uma vida ali, né? Qual que... Colocando na balança. Qual é a sua história? Você tem... O seu corpo de hoje conta uma história. Sim. Né? Então, é isso que a gente nunca pode deixar isso. Existe sempre essa busca do tipo, voltar a ser o que era. Não. Você com certeza é uma versão melhor. O que a gente tem que fazer é sempre envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade, envelhecer de uma maneira que você acha que é mais confortável para você, mas nunca... existe essa linha muito tênue do exagero por uma busca de voltar ao tempo ao que era. Então, assim, a gente tem que... E aí, muitas vezes, perde a própria identidade, né? Sim. Eu acho tão triste quando você olha uma menina nova, bonita, e você fala, nossa, se perdeu ali, você não reconhece do tanto que transformou. E tentar usar os procedimentos que tem hoje em dia, né, com profissionais especialistas da área, mas também a nosso favor, né? Tem a questão da fertilização in vitro, que eu acho que é um tema bem interessante de se abordar. Eu já trouxe médicos aqui para falar especificamente sobre isso, que a mulher tem um relógio biológico diferente do homem. Sim. Né? Então, a mulher, se chega num relacionamento aos 35, 36, 38 anos, ela já tem que deixar muito claro isso, né? Ah, eu quero ter filho, quero ter família, não quero, congelei óvulos, não vou e tal. Como é que você vê a questão da fertilização in vitro no Brasil e as leis que podem ser feitas aqui, porque são diferentes das leis dos Estados Unidos, por exemplo, né? Até o tipo de informação que você tem do óvulo, do sêmen, enfim, você acha que é um padrão que a gente deve seguir, igual do americano, ou você acha que não? Como é que você vê a fertilização in vitro no Brasil? Eu acho que a fertilização in vitro ela vem como uma questão de liberdade. E... aí que entra a questão de informação cura. Eu acho que aqui no Brasil muitas coisas elas ainda são colocadas em certas caixas por falta de informação. Né? Até eu tenho, assim, é um dos roteiros que eu tenho que é sobre congelamento de ovos, essas coisas assim, pro Papo Saúde da próxima temporada, porque eu acho muito importante isso. Eu acho que existem muitas... sempre assim, porque alguém me falou, porque eu vi na televisão há 10 anos atrás, porque ainda existe muito tabu, é muito difícil ainda você colocar, por exemplo, para as pessoas informações importantes sobre a fertilização. Tipo, o que realmente é? Sim. Vem cá. Como deve ser feito? Como deve ser feito, então, com segurança. Então, eu acho que isso é muito importante. E é um aqui no Brasil, assunto tem essa velado, falta né? de informação. Exato. É muito assim. Não é à toa que se você for fazer hoje, você vai conversar com alguém, a pessoa vai te olhar assim, do tipo... Exato. Você vai fazer isso, mas o filho vai ser seu, o filho não vai ser seu, o filho vai ser isso. Então, assim, a gente tem essa questão de pegar e é material genético, vai escolher, não vai escolher. Tem muita coisa que a gente compra das redes sociais. Sim. Então, eu acho muito importante ter uma informação e eu acho, inclusive, que, né, eu olho muito por uma questão de liberdade, eu acho que precisaria ser amplamente divulgado para levantar questionamentos para mudanças. Exato. E quem passa por isso, muitas vezes passa por um processo muito solitário, porque não se sente à vontade de compartilhar com as próprias amigas, por exemplo. Exato. Justamente por ser um assunto velado, fica com medo do julgamento. Então quem quiser saber mais sobre reprodução humana, episódio 2 aqui no canal sobre
exclusivamente sobre reprodução humana, fertilização in vitro, inseminação artificial, congelamento de óvulos. Foi muito enriquecedor o assunto, porque todo mundo quer saber, muitas mulheres querem saber, independente da idade, se você tem 20, se você tem 25, 30, você quer saber como funciona. E muitamente até para dar o apoio, igual você está falando. Eu tenho colegas que fizeram congelamento de óvulos e não falaram para ninguém. Sim. Não falaram, passaram por isso às sozinha. Vezes para uma melhor amiga. Porque ela não... Ou falava assim, amiga, ó, eu tô fazendo, mas não conta pra ninguém. E aí você fala assim, mas por quê? É porque ela sente ainda um receio de falar pras pessoas. Sim. E além disso, essas pessoas que têm esse receio, elas provavelmente falam também que não querem ser mães. Porque isso é um tabu. Quando a mulher passa dos 30 anos, chega ali aos 35, a mulher começa... Não tá num relacionamento bom, não tá num relacionamento estável, não tá num relacionamento... em nenhum sentido, ela começa a falar, não quero ser mãe. Mas eu acho que muitas mulheres falam isso como um escudo de proteção ali, porque talvez elas queiram, não tenham um parceiro ideal e acabam indo para essa questão do, vou congelar meus óvulos, mas não vou falar para ninguém. Porque se der certo natural, eu deixo congelado ali, entendeu? Então essa questão que eu acho que é muito interessante você falar e abordar esse tema, porque eu abordei, mas eu não tenho esse cunho aqui, tanto que aqui no programa você vê religião, medicina e esporte. Mas eu acho isso muito interessante, porque é para trazer o conhecimento para as pessoas. Sim. E muitas vezes para gerar dúvida. Sim. O desperte nossa, quando eu falei sobre esse assunto, eu abri caixinha e veio muitas perguntas. Eu acho que quando eu abri sobre você vieram mais perguntas, mas esse foi o segundo tema assim, que foi muito pedido. Então, para as mulheres, né, que querem fazer fertilização, que querem saber mais, a gente tem um episódio aqui único exclusivamente sobre isso, mas eu queria saber de você. Você é a favor? Você acha que a mulher deve fazer, se não está no relacionamento, congelar os ovos a partir de que idade? Eu sou a favor, sim. Inclusive, eu penso em fazer, porque eu acredito que tem coisas que a medicina acaba demonstrando pra gente. A gente tem o nosso corpo, igual eu falei, a gente não consegue brigar contra o tempo. Sim. Nosso corpo, nossos ovos, eles vão envelhecendo, assim, junto. E a gente tem, eu sou muito a favor, porque para ter uma gestação com mais segurança, né, com mais controle. E eu acho que é o que eu falei, eu acho que o ponto principal é a questão da liberdade. Chegou com 30 anos, não está no relacionamento, congela, 35, qual a idade que você aconselha? Eu tô com 33, né, mas assim, eu pretendo fazer até os 35 realizar. Eu acredito quanto antes, você tem que fazer um acompanhamento. Exatamente, você tem que fazer um acompanhamento com a gineco, porque você tem que ver a viabilidade, você tem que fazer os exames para saber. Né? Tem pessoas que vão fazer, a partir do momento que você teve esse desperte do tipo... Quero ser mãe. Quero ser mãe. Não sei se agora, não sei se daqui 10 anos. Procure um ginecologista. Faça os exames para ver justamente. Pode ser que eu faça no exame. A quantidade, né, de óvulos. E fale assim, espera mais um pouco. Ou fale, não, você já não tem uma produção tão adequada. Tem gente já com mais 32 maturados. anos já precisa fazer. Exatamente. Tem gente com 38 Acredito ainda está de boa. Um ginecologista, com certeza, ele vai avaliar. Precisa avaliar para saber muito essa questão. Mas eu acho que é questão de liberdade. Eu acho que isso é um autocuidado também, uma questão de você ter o poder de escolha. Com certeza. Sim. E eu acho que a informação também, ela tem a importância tão grande nesse ponto, por serem procedimentos tão caros ainda. Então, nem todo mundo tem acesso. Então, para a pessoa até conseguir se planejar e se organizar com antecedência. Então, quando ela vê esse assunto, procura saber um pouco melhor, ela consegue se programar para já não ser tarde demais, né? Para já não estar ali num ponto que, nossa, teria que ter feito há 2 anos, por exemplo. Sim, e você estimulando a informação, a pessoa tendo conhecimento, eu acredito que você começa a abrir um mercado que vai acabar barateando um pouco mais com também certeza. isso. Porque mais pessoas vão poder fazer também. Mais pessoas vão. Estratégias vão ser feitas para que isso. Quem sabe um dia incorporar isso ao nosso sistema de saúde. A demanda vai ser maior. Exato. Então, por isso que eu acho que o conhecimento ele é muito importante a respeito de todas as doenças e o que falta. É a questão, o que vai fazer com o seu corpo, por exemplo. Teve colegas minhas que... eu não quero fazer porque eu vi que você engorda muito. Calma aí. Tipo, aonde você viu? Mas aonde você viu isso? Você vai reter, você pode ter alguma alteração de humor, você pode. Então, assim, vem cá, vamos trazer o conhecimento, vamos explicar o que acontece, porque gera medo. A falta de conhecimento gera medo. Sim. Porque fica um cenário muito sombrio, exatamente, né? Muito você nebuloso. olha e você fala assim, tá, mas o que vai acontecer comigo? Porque você ainda tem a questão de, porque um amigo do amigo, porque eu vi na TV 200 anos atrás que foi desse jeito. Então, eu acredito que essa informação, porque a medicina ela é muito dinâmica.
Sim. E ela vai mudando, ela vai sendo cada vez mais tecnológica. Sim. A gente tem várias coisas. Não é todo mundo que tem as mesmas reações. O seu corpo não é igual de todo mundo. Então, tem pessoas, por exemplo, e até a questão de você tirar alguns mitos também. Eu vou fazer, eu vou poder. Às vezes você vai ver a viabilidade, você não tem. Você não consegue coletar a quantidade mínima, a quantidade. Então, isso é muito importante, você ter esse conhecimento, porque senão você gera uma expectativa no procedimento também, que muitas vezes não é atingida. Sim. Porque não é 100% garantido que você vai conseguir através de uma fertilização in vitro. E em relação às... Passei por isso, sei bem desse assunto, assim. E quando você passa por um procedimento desse, para a mulher é muito doloroso, porque não é só a questão física, né? A questão mental, emocional, que é muito forte. Mas quem passa por isso, eu queria entender por que as leis do Brasil são tão restritas em relação à doação de óvulos, à doação de sêmen, porque nos Estados Unidos, por exemplo, não é tão restrito assim, né? Hoje em dia aqui tem coisas até que são ilegais. Você comprar sêmen, você comprar óvulo. E nos Estados Unidos você pode comprar, já existem bancos de sêmen, bancos de óvulos que você pode comprar, você tem bastante informação do doador. E eu queria saber se você tem algum tipo de informação, por que no Brasil é tão restrito? Eu não tenho esse tipo de informação, mas eu acredito que boa parte é pela falta de informação, pela falta das pessoas também cobrarem mudanças nas políticas e a partir do momento que você tem mais conhecimento, você pode ficar questionando. Do tipo, eu quero que assim, vamos tentar mudar isso. E eu acho que talvez falte até essa questão de informação em pessoas que também movimentam o nosso cenário político também. Eu acho que... De ver que isso é importante, né? Alterar algumas leis. Isso vem também, acho que, de um conservadorismo, né? Muito forte ainda, muito enraizado no próprio Congresso, enfim. Então, eu acredito eu acredito que vem muito nesse ponto, assim. Até na questão, por exemplo, de um casamento homoafetivo, né? Então vem muito desse conservadorismo que ainda é muito forte aqui no Brasil. Eu cheguei conversando com esses médicos, né? Eu cheguei a entender que quando você passa por esse procedimento, eles indicam até para pessoas que não têm nenhum tipo de problema. Se você tentou, está no relacionamento ali, no meio dos seus 30 anos, 40 anos, tentou 6 meses, não conseguiu normal, tentou 1 ano, não conseguiu normal, tenta via fertilização, tenta via inseminação, porque você acaba tendo mais chance de dar certo, mas não é 100% de dar certo. Não é. Né? E você também abrindo um pouco esse campo, informando, explorando assim da questão do conhecimento, você também possibilita a formação de várias famílias. Tem muitas pessoas de relacionamentos homossexuais que saem do Brasil para fazer isso fora, porque não tem esse acesso aqui. Sim. Mas quantas pessoas não têm condições de sair e queriam muito que isso fosse realizado aqui? É a questão de você olhar para várias diversidades que temos nesse país. Sim. Então, eu acredito que por isso que tem que ser falado, tem que... para justamente gerar essa questão da cobrança, inclusive no cenário de político. Com certeza. Para ter esse questionamento, para a gente justamente conseguir atender todas as diversidades que temos. E amparar, né? E sair. Exato, porque é uma vontade... Porque você acaba colocando isso na mão de pessoas que têm condições de fazer fora, mas e as pessoas que querem aqui, que não têm tantas condições para fazer fora? Então, eu vejo que essa informação, isso é um ponto muito importante que eu acredito que tem que ser cada vez mais debatido. Sim. Porque para que as pessoas vejam a importância. Que né? A reprodução humana, ter uma família.